Você já teve sonhos tão intensos que pareciam ser mais reais do que a própria realidade? E só com o tempo você foi entender que Deus já estava te falando algo ali naqueles sonhos? Eu tive muitos sonhos desde muito nova. E esses sonhos mexiam muito comigo. Muitos deles se repetiam, muitos deles eram muito fortes, ficavam ali na minha mente por muito tempo, se não anos. E eu não conseguia entender do que se tratava, até porque pareciam muito mais assim enigmas. Eu não sei se você já passou por essa experiência, se você já teve sonhos assim, aqueles sonhos que se repetem, que não saem da sua memória, não saem da sua mente. E com esses sonhos, só depois de conhecer a Deus, eu pude entender muitos deles. Eu pude entender que já era Deus falando comigo. E hoje eu quero abrir meu coração com você, compartilhar meus sonhos, alguns dos meus sonhos, trazer a história de José e também uma reflexão sobre o quanto a cura emocional pode estar diretamente ligada nesse processo e na realização dos sonhos de Deus para a sua vida. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora alguns sonhos que eu tive. Muito novinha, eu não lembro a idade exatamente. Eu tive um sonho onde eu andava no meio da rua, perto da minha casa, e no meio da rua tinha uma piscina enorme, enorme. E só que no lugar da água naquela piscina era feijão batido, não era lama, gente. Então, a interpretação que eu tive, o entendimento que eu tive no sonho é que aquela piscina era feijão batido. Eu ainda não sei o porquê do feijão. Mas enfim, eu mergulhava ao ver essa piscina com esse feijão, eu mergulhava de cabeça nessa piscina. Eu mergulhava de cabeça nesse feijão batido. E aí é que tá. Quando eu levantava, né, que eu ia saindo ali daquela que teria que ser água, mas era o feijão. Eu ia saindo e de acordo que eu ia saindo totalmente limpa. E no decorrer da minha vida, eu passei por muitas coisas. Eu me afundei em muitas coisas. Eu mergulhei de cabeça em muitas coisas que poderiam ter deixado marcas e sujeira grudada no meu corpo pro resto da vida. E hoje eu posso falar que esse sonho, e é incrível porque eu falando aqui com você é como se eu lembrasse nitidamente desse sonho, ele é muito claro para mim, ele foi muito real. E hoje eu posso falar que esse sonho foi a minha vida toda até aqui, até alguns anos atrás, que eu mergulhei de verdade numa vida muito, como que eu posso dizer, muito cheia de desafios e onde eu poderia sim ter saído muito machucada, muito suja. Porém, pela misericórdia de Deus, eu saí completamente limpa. Não foi somente o sonho. Esse sonho foi a minha vida todinha. E eu tive ele muito nova. E não foi só esse sonho. No meio depois que eu já tinha conhecido a Deus, em um relacionamento, eu estava ali envolvida naquele relacionamento e ao deitar eu também tive um sonho, onde Deus me mostrou também em enigmas que estava acontecendo algo errado com o meu parceiro. E apesar do fato que eu não tinha o hábito de mexer no celular dele, nesse dia, assim que eu acordei, eu tive que meio que um impulso para pegar o celular dele. E quando eu abri o celular e comecei a ver as coisas que ele estava vendo, o que ele estava fazendo ali, eu pude ter a interpretação completa desse sonho. Onde Deus foi me mostrando no sonho o que estava acontecendo, só que por enigmas, e na hora que eu peguei o celular, eu fui vendo tudo o que estava acontecendo ali. Deus me mostrando o que estava por trás de algumas situações pelas quais eu precisava orar ali pelo meu casamento, pelo meu esposo na época, pelo meu relacionamento. E como se não bastasse, mais sonhos vieram e um deles eu lembro muito bem que vinha tipo uma tsunami atrás de mim.
Eu saía de um bairro aqui da minha cidade e eu via aquela água vindo atrás de mim, aquela água com barro vindo atrás de mim. E eu corria e ela via, e eu corria e ela vinha. E eu corria muito. E eu lembro que nesse sonho eu atravessei a minha cidade toda, peguei a BR, fui parar em outra cidade e com aquele tsunami vindo atrás, ele não me apanhava e eu passava por um obstáculo, passava por outro e ele não me apanhava. E quando eu estava chegando quase ali num determinado ponto que eu falei assim, agora eu consigo, agora vai, veio um caminhão e tomba ainda mais água ali, eu pronto, é agora, só que eu consegui sair e pular em um passeio onde já não tinha mais a possibilidade daquela água, daquela lama me pegar. E quando eu cheguei nesse passeio, tinha um homem. Eu estava muito envolvida no ciclismo na época que eu tive esse sonho e esse homem estava ali, me esperando, sentado numa bicicleta, e ele olhou para mim e falou que estava me esperando porque sabia que eu ia vencer. E esse homem, naquele sonho, eu tive o entendimento que era Jesus. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E Ele estava me esperando. Digamos que Ele não estava comigo no processo, porque eu precisava passar pelo processo sozinha. Eu precisava passar por aquele processo, mas Ele já sabia que eu venceria e estava ali me esperando. E esse sonho também faz total sentido na minha vida hoje. Porque eu passei por muitos desafios onde eu me sentia sozinha. Parecia que eu não tinha ali onde recorrer. Mas no final, toda vez que eu vencia algo, eu encontrava com o Pai ali. Eu encontrava Jesus ali me esperando, de braços abertos, para me parabenizar e falar, você conseguiu. Eu te disse que você conseguiria. Eu disse para você ser forte, corajosa e continuar. E você foi forte, você foi corajosa, você continuou. Eu estou aqui te esperando, porque ainda tem muita coisa para ver. Isso fez total sentido para mim. E para finalizar essa parte, onde eu estou trazendo para vocês, compartilhando para vocês alguns dos sonhos, alguns poucos dos muitos sonhos que eu tive com o Senhor, eu quero trazer para vocês uma passagem bíblica que fala exatamente sobre o sonho de José, que está lá em Gênesis capítulo 37. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aqui a gente já vê a inveja dos irmãos de José. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse,
Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?" Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Essa é a parte onde José conta os seus sonhos. Porém, José não viveu a realidade dos seus sonhos assim em um estalar de dedos. Ele foi lançado na cova, ele foi vendido, ele foi injustiçado e foi preso. Mas em cada etapa, Deus estava lapidando o seu caráter e o preparando o ambiente para o cumprimento da promessa, dos seus sonhos. No final, os sonhos se cumpriram, mas José estava curado, ele estava posicionado e maduro para viver o propósito. Em Gênesis 45, versículos 7 e 8, José entendeu que apesar da atitude dos irmãos, era o próprio Deus que tinha levado ele para o Egito para que ele preservasse a vida dos seus familiares. Ele entendeu que era um propósito de Deus, tudo aquilo que ele estava vivendo. E assim como José, muitos de nós recebemos sonhos da parte de Deus, porém nós não entendemos o caminho em que Deus vai nos levar para que nós possamos ser preparados para viver esses sonhos, para viver a realização desses sonhos. Ter sonhos é só o começo. Para vivê-los, nós precisamos de cura emocional, precisamos vencer a rejeição, crescer, amadurecer emocionalmente. José não chegou ao palácio ferido, ele chegou maduro, curado e bem posicionado. Ele foi curado durante o processo. Eu mesma precisei passar por curas, reprocessar dores antigas para que eu pudesse ter clareza e viver os sonhos de Deus na minha vida, o propósito dele na minha vida. Somente tendo essa clareza, hoje eu posso exercer a fé que eu preciso para chegar onde Deus já me mostrou que é o meu lugar, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Somente depois de ter vencido, depois de ter reprocessado essas dores, eu consigo ter essa clareza, e essa clareza automaticamente eleva a minha fé, me deixa mais próxima de Deus e com o propósito dele para a minha vida. E se essa mensagem fez algum sentido para você, se ela mexeu com você, já curte esse vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e compartilha com aquela pessoa que precisa ser lembrada da promessa de Deus para a vida dela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.